e essa conversa, né, esse bate-papo. Então, muitos talvez não consigam comparecer, então essa gravação certamente será muito útil. Então, boa tarde oficialmente, né, para a gente começar a gravação mais direitinho aí. Então, como eu estava dizendo, né, nós estamos presencialmente, de frente com a DAC, do lado do bandejão. Certamente vocês já passaram em algum momento aqui em frente ao SAI. Eu estou representando a equipe da orientação educacional, não estou sozinha aqui, pedi para o pessoal se apresentar, né, e falar também, dar um oi aí para vocês. Acho que tô só eu agora, Marilda. Então, eu sou a Adriane, muitos já devem ter recebido os meus e-mails, né, ou de divulgação, ou se fazem alguma atividade, estágio, né, às vezes recebe lá o meu nome no termo de estágio. Atualmente, eu sou supervisora acadêmica aqui do Serviço de Apoio ao Estudante, tenho essa atividade de gestão, de organização, mas a minha área de coração é a orientação educacional. Estou aqui também como orientadora educacional e queria agradecer a presença de todos. Então, para a gente é muito importante, né, Marilda, fazer atividades, ter as pessoas participando e os convidados externos, né? O webinário foi uma criação da pandemia que ficou, né, que nos possibilita, antes a gente fazia as palestras no horário do almoço, aqui no ciclo básico, mas a gente tinha essa dificuldade com pessoas de fora. E queria, né, assim, dizer que esse foi um legado da pandemia, né, que foi tão difícil para todo mundo, mas que está possibilitando também alguns avanços, como todos estarmos aqui na mesma sala, mesmo que virtualmente, Camila lá em Curitiba e nós aqui em Campinas. Tá bom? Então, para a gente iniciar a atividade, né, Marilda? E aí conta para a gente como que vai ser uma rotina aí, como que a gente vai continuar. Tá ótimo, Adriane. Pessoal, então, nós no webinário temos aí organizado com duração até 1h30, que tem aí um tempo para apresentação e depois um bate-papo, uma conversa, mas fiquem à vontade aí para vocês participarem pelo chat, ou quem se sentir mais à vontade também abrir o microfone e comentar e falar, é super sempre bem-vindo, tá? Nós temos esse espaço e esse espaço ele é destinado para aí a participação de vocês. Essa atividade, a própria participação de vocês já nos dá aí a informação da lista de presença, né? E por meio dessa lista de presença a gente consegue, então, daqui uma semana, em torno de uma semana, providenciar um certificado. Então, pessoal, a Camila Corso é a nossa convidada de hoje. A Camila Corso é um achado, né, nas nossas participações também em diferentes eventos, em diferentes atividades, e certamente ela vai contribuir muito, né, com essa fala com bastante propriedade que ela nos traz hoje. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o aceite e a contribuição da Camila para esta temática que eu já vou aqui falar para vocês, que é primeiros socorros psicológicos, como ajudar em situações de crise sem ser psicólogo. Então, a Camila Corso Silveira, ela é mestra em emoções pelo Instituto Universitário de Lisboa, com pesquisa experimental sobre regulação emocional em contexto de estresse agudo, é especialista em expressões criativas, terapêuticas, drama e arte pelo Instituto de Psicologia Aplicada de Lisboa, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela UNESCO, especialista em gênero e diversidade na escola pela Federal do Paraná, tem atualização em saúde mental e atenção psicossocial na Covid pela Fiocruz, formação em primeiros socorros psicológicos pela Johns Hopkins University, é graduada em psicologia pela Federal do Paraná, psicóloga escolar no Instituto Federal também do Paraná, campus Curitiba, e psicóloga clínica. A principal área de estudo é a neurociência das emoções, regulação emocional da ansiedade na adolescência e estresse. Então, a Camila conhece bem esse ambiente universitário e seja bem-vinda, Camila. É um prazer estar aqui com você
e passo a palavra, então, qualquer questão, qualquer dúvida, eu estou aqui nos bastidores. Obrigada, Marilda. Obrigada pela apresentação. Boa tarde, pessoal. É muito gostoso estar com vocês. Assim, realmente, como a Adriane falou, eu acho que é um legado que a pandemia deixou, né, positivo, apesar de todas as dificuldades, da gente poder estar trocando conhecimento e estar perto, apesar de estar longe. Vocês estão aqui na sala da minha casa, porque eu estou de férias lá do IFE, mas por isso que eu estou conversando com vocês aqui de casa, então isso é muito positivo, né? Não precisar viajar até aí para estar com vocês, poder contar com os conhecimentos assim. Já que vai ficar gravado, eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher de 33 anos, então sou jovem, tenho cabelo castanho comprido, estou vestindo uma blusa azul e no fundo tem uma janela e algumas plantas e um sofá, porque vocês estão na minha casa. Tá bom? Como eu disse, muito obrigada pelo convite, obrigada pela parceria. Eu sou bem feliz mesmo de estar com vocês hoje. A professora Marilda me apresentou. Eu já estudo aí regulação emocional em contexto de estresse há alguns aninhos, pelo menos 10. E a minha pesquisa foi justamente em ansiedade em jovens adultos. Trabalho com esse público na clínica também. Então, eu espero poder trazer conhecimentos úteis para vocês, cuidarem não só de vocês, mas uns dos outros, né? Que foi um pedido que a Marilda trouxe para falar do primeiro socorros psicológicos, esse senso de comunidade também. E eu aproveito, inclusive, que a gente está aí no Setembro Amarelo, porque primeiros socorros psicológicos é uma estratégia de oferecer apoio não invasivo a pessoas em sofrimento. Então, para quem está preocupado com alguém, não sabe exatamente como ajudar, a gente vai resolver isso agora. Tá bom? Eu preparei uma fala aí de uns 40, 45 minutos para a gente também ter um tempo de conversar entre a gente. E eu preparei alguns slides, por isso que eu estou em duas entradas, estou conversando com vocês por aqui e por aqui, e eu vou apresentar por aqui os slides, e daí quando encerrar, eu saio de uma das duas para a gente só ficar conversando. Pode ser? Tá ótimo, Camila. O som tá bom para vocês? Porque como eu tô com 2 computadores, eu não sei se dá interferência. Tá ok? Tá indo bem? Tá, dá para te ouvir bem. Beleza. Então deixa eu colocar aqui a apresentação. Como é que tá? Vocês estão vendo? Sim, Camila. Agora entrou... Aí, cliquei sem querer em alguma aba, que eu tenho 1 milhão de abas abertas. Não, agora tá no slide, tá ok. Pronto, que bom. Bom, então eu coloquei aqui no cantinho, tá, gente? É meu nome, meu e-mail, meu site. Se alguém ficar com alguma dúvida, que não quiser colocar aqui, quiser colocar em particular, né? Por alguma questão sensível, pode ficar super à vontade, me escrever por lá. Eu acho que uma força que a gente tem é estar em parceria. Então, assim, o IFPR, as universidades, eu como psicóloga da comunidade, estou aqui também para ajudar vocês. Fiquem muito livres para fazer contato por lá, tá bom? Então, o que eu pensei aqui com vocês? O que a gente vai conversar hoje? Né? Eu pensei em trazer esse subtítulo para tentar destrinchar com vocês como ajudar pessoas em situações de crise sem ser psicólogo. Essa frase já traz assim vários pressupostos do PSP, né? O que eu estou falando quando eu estou falando de crise, quando eu estou falando de ajuda, de não ter um conhecimento formal de psicologia. Então, para isso, a gente vai abordar o seguinte percurso, assim eu espero, se desse bastante tempo. A gente vai falar de respostas emocionais ao estresse, que se tornaram crônicas na nossa sociedade pela forma como a gente se organiza, o que é a tal da resiliência, um conceito que é tão usado, né, popularmente e até em discursos motivacionais. Aí a gente consegue entender o que é uma crise e a possibilidade de lidar com ela. Depois vamos falar dos princípios do PSP, que são os primeiros socorros psicológicos,
o que direciona o nosso olhar numa situação de crise, tá bem? Como, de fato, identificar que alguém precisa de ajuda e como acolher. Por último, eu quero conversar com vocês também sobre autocuidado, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar, né? Isso é bem importante. Então, vamos embora. A primeira noção que a gente precisa ter é que crise é um acontecimento subjetivo, né? Que leva em conta toda a complexidade da vida da pessoa. Então, não tem dica, saída rápida, não tem receita de bolo. Existem as questões que a gente entende que são referenciadas na ciência, né? Que funcionam de uma forma geral para direcionar o nosso olhar, mas não tem receita de bolo, não é um sintoma comportamental, não é uma desregulação emocional nela mesma. Né? O que eu quero dizer para vocês é que a crise é algo que conta com uma história. E saber disso impacta na nossa noção de ajuda também. Porque se é sobre a história do outro, não tem receita pronta, não tem opinião minha do que ele deve fazer ou não fazer. Percebe? Porque tudo que eu trouxer de opinião é da minha própria história, né? E da minha própria referência. E isso, se eu fizer isso numa situação de ajuda, isso é muito intrusivo, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, por enquanto, basta a gente saber que crise é uma turbulência, né? E uma turbulência multifatorial. Aí, para falar aqui do primeiro ponto, então, dessa questão multifatorial. O tempo todo, nós estamos expostos a situações que geram respostas neurofisiológicas e comportamentais que são de ativação, para a gente lidar com determinadas situações. O nosso corpo ele é preparado para responder de uma forma ativada a determinados estímulos para garantir a nossa sobrevivência, né? Isso é algo que eu poderia falar que é um sucesso evolutivo, assim, que a gente chama de sistema de luta e fuga. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre esse sistema de ativação que a gente tem. O que acontece? A pupila dilata, o coração acelera, a digestão para, porque o sangue vai para as pernas, né? Todas as atividades de reparação do corpo, elas são suspensas, porque o nosso objetivo é sobreviver. Nada do resto importa se a gente não está vivo para contar a história. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente em, aconteceu uma situação que eu preciso me preservar, tá, ele se ativa para que a gente possa lutar, fugir ou às vezes paralisar, que é uma forma de sobrevivência também. Né? Então ele é muito inteligente. E essa é uma resposta aguda, é uma resposta que é para ser passageira, que cumpre essa função de sobrevivência. Nos animais isso acontece muito rápido. Né? Aparece o leão, o bicho foge, meia hora já retornou ali para o homeostase, já está lá pastando tranquilo e acabou. Né? Eles têm uma recuperação desse estado, né? Desse estresse agudo. A gente, nós humanos, nós lidamos com a presença do estresse de uma forma muito mais complexa. Né? Nós temos respostas agudas do estresse, mas ao mesmo tempo nós temos uma internalização dessa antecipação dos estressores que geram ansiedade. Então a gente tem interferência da cultura, interferência da linguagem, né? A percepção de condições materiais. Então toda essa resposta de alarme inicial que nos animais é muito rápida, na gente que é humano, ela é atravessada por uma série de questões que prolonga a necessidade de resposta e a gente vai entrando em exaustão por essa manutenção de estado de estresse. Isso aumenta o nível de cortisol, que é um neurotóxico que dificulta a cognição, né? Aumenta as respostas inflamatórias do corpo, diminui a variabilidade cardíaca. Vocês que são da área da saúde, quem tiver da área da saúde aí sabe de tudo isso que acontece no nosso corpo. Né? E conforme a gente vai permanecendo nesse estado, a gente percebe esses sintomas que eu estou mostrando aqui para vocês, que é dificuldade de lembrar das informações, né? Ter brancos de memória, dificuldade de concentração nas tarefas, de tomar decisão, de confusão, de alteração de sono, tudo isso são consequências cognitivas, né? Dessas respostas de ativação. A gente vai sentir também tensão muscular, sentir que os nervos estão à flor da pele. Então, são respostas físicas e comportamentais, porque as emoções, elas são um tripé, né? Se a gente pensar em emoção, ela tem componente cognitivo, físico e comportamental. Então, o estresse, como é uma ativação, ele produz uma ativação emocional, vai ter impacto nesses três elementos, tanto cognitivo, como físico, como comportamental.
né? E daí o que acontece? O que acontece é que a gente tem vivido, em termos ideológicos, enquanto sociedade, num estado que vai nos empurrando para a cronificação desse estresse, né? Eu falei desse primeiro elemento, que é o elemento emocional, que é mais subjetivo, que é mais pessoal, mas a gente não é um corpo no vácuo, né? A gente tem um sistema social complexo que atravessa os nossos corpos e as nossas relações, né? Então, o filósofo Byung-Chul Han, por exemplo, que é esse livrinho roxo que está aqui embaixo, vai chamar o nosso momento, a nossa sociedade atual, de sociedade do cansaço. Né? Quem tiver mais interesse para ler a fundo tem essa referência aí. Que é o quê? É uma sociedade profundamente marcada pela aceleração, né? Que exalta um produtivismo, é uma sociedade que vende uma perfeição possível das coisas, como se existisse alcançar esse ideal. É só a gente olhar o Facebook, o Instagram, as nossas redes, como tudo parece pronto, acabado, né? E muito perfeito. Isso gera uma comparação e uma compulsão por performance. A gente vai ficando exausto e vai diminuindo a nossa percepção de alto valor também, né? Nessa necessidade de performance, nessa necessidade de comparação. É como se a gente estivesse sempre devendo, porque, como eu comentei, a gente acaba valorizando esse resultado pronto e não o erro dentro de um processo de aprendizado. Né? Porque para aprender a gente precisa errar e ir construindo conhecimento. E ali está tudo pronto, acabado, perfeito. E vai dando a sensação de que precisa ser assim. E daí só eu que estou errando, só eu que estou fazendo tudo de um jeito diferente do que é o esperado. Né? E essa situação vai gerando um estresse que é um estresse crônico. E olha que louco, os transtornos da nossa sociedade de agora, contemporânea, são justamente os transtornos de ansiedade e depressão, né? Então faz muito sentido, porque as pessoas estão nessa condição de autoexploração que cria uma situação psicológica de desamparo e de ineficácia. A gente acaba criando esses transtornos psicológicos quase que por indução, né? Por uma construção social. E daí o que acontece? Existe uma autoexploração que cria essa situação e as pessoas vão ficando hipervigilantes para aquilo que pode dar errado, né? Não sei se vocês já ficaram naquele e se, né? E dá uma sensação aumentada de que a gente não tem recurso para lidar com as cobranças do mundo, ou para lidar com aquilo que é pedido da gente, né? A gente se sente impotente nessa comparação. E tudo isso são faces do produtivismo. Né? Então, é um ciclo extremamente adoecedor e constante, que é socialmente instituído. Né? Então, eu trouxe aqui esse quadrinho para vocês, que eu acho bem pesado, mas que ilustra bem. Trabalhe enquanto eles dormem e morra de AVC aos 40. Né? Basicamente isso. Para brincar um pouquinho mais também, eu trouxe algumas capas de revista que denunciam essa situação, porque de um lado a gente vê aí várias revistas com uma cobrança por performance, né, falando como ser mais produtivo, como lidar com o tempo, né, porque somos improdutivos, e do outro está dizendo receitas de como não ficar ansioso. Tcharam! Né, uma contradição aí escancarada na nossa frente. Se for fazendo sentido para vocês, gente, vão colocando aqui nos comentários, tá? Eu tô conseguindo ver vocês aqui pelo celular, então a gente pode ir conversando. Não sei se vocês se sentem assim. Eu me percebo muito nessas situações. E daí o que acontece? A gente tem um evento desorganizador para terminar de desestabilizar as coisas, né? Por exemplo, quando acontece um evento social, como uma emergência ou uma pandemia, como a que a gente está vivendo, existe uma série de impactos psicossociais muito concretos na vida das pessoas que vão ter relação com o que aparece para a gente no relato de sofrimento, né? No pedido de apoio que vai precisar desses primeiros socorros, porque é algo contextualizado, né? Eu trouxe aqui impactos específicos da pandemia, como aumento da violência intrafamiliar, vulnerabilidade econômica, dificuldade de acesso à saúde em alguns grupos específicos da nossa comunidade. Tudo isso acaba despontando
a crise, né? Tudo isso funciona como se fosse um precipitador para aquela situação que já é pesada anterior, né? Então, diante disso, e a gente fala muito de resiliência como uma coisa abstrata, né? Interna às pessoas. Você precisa ser mais resiliente. Tem muito nos discursos motivacionais a questão da resiliência, né? Mas a resiliência, ela é a possibilidade de lidar com o desconforto, me adaptar e enfrentar as adversidades com os recursos possíveis para as demandas que surgem, né? Então, tem uma relação direta com as possibilidades de suporte desse contexto também, né? Como que ele pode me ajudar, como é que eu posso me sentir segura, como é que eu posso me sentir estável, o quanto que eu posso recorrer aos apoios quando eu preciso. A resiliência que a gente fala, ela funciona quase como se fosse a sensação de domínio do ambiente, né? De que o ambiente não vai me esmagar porque eu consigo lidar com ele. Então, isso depende também de com quem que eu posso contar, quais que são os meus recursos, né? Então, a resiliência em situação de crise, ela vai depender, eu coloquei aí para vocês, das possibilidades de identificar e acessar suporte, ou seja, quanto que o ambiente está articulado, me apoia, me acolhe, me supre nas necessidades psicossociais. Vai depender de avaliar as circunstâncias de uma forma realista, e isso tem relação, claro, com uma questão individual, mas também o quanto que eu consigo acessar informações confiáveis para lidar a partir delas, né, com as situações que se colocam, o quanto que o ambiente é um chão seguro de referência para mim, né, e o pertencimento e autoeficácia, que tem uma questão individual, obviamente, mas que também tem a ver com o quanto eu sou validada nesse grupo, o quanto que eu faço parte, o quanto que eu sou incluída, o quanto que o ambiente me motiva, reconhece os meus esforços. Então, isso interfere na minha capacidade de ser competente nesse lugar. Então, a resiliência, ou a capacidade de lidar com a diversidade, como a gente colocou, ela tem um componente importante, que é isso, né? Assim, como as relações estabelecidas e as condições materiais me parecem seguras, estáveis e disponíveis, né? O quanto que eu posso me sentir amparada, ou o contrário, o quanto que eu me percebo sozinha e desamparada, né? Resiliência, ela vai depender, então, não só de mim como indivíduo, né? Não pode ser individualizante, mas o quanto esse ambiente se adapta para eu me adaptar junto e o quanto ele me estrutura também e me direciona dentro de uma coletividade. Existem inúmeras pesquisas que falam do quanto a solidão é adoecedora, né? Do quanto que a solidão nos leva a situações de vulnerabilidade, fragilidade, diminui a expectativa de vida, né? Tudo isso tem a ver com o fato de nós sermos seres sociais que dependem uns dos outros, né? Nós somos animais muito frágeis em comparação com outros animais. Nós dependemos uns dos outros para perseverar. Então, não tem como entender resiliência de uma outra forma que não dentro de um contexto. Então, falar especificamente da crise, né, diante de tudo que a gente viu até agora, ela é uma consequência da junção desses elementos. A crise ela funciona como um evento multifatorial, né, em que a pessoa ela já vem de uma fragilização biopsicossocial dentro desse contexto que nós conversamos, ela passa por um evento que é vulnerabilizante, que é precipitador, que pode ser um acidente, uma emergência, uma violência, como se fosse a gota d'água que vai fazer esse disjuntor cair, sabe? Dentro desse acúmulo que ela já vem enfrentando, né? E diante dessa vulnerabilidade, ela não encontra recursos para lidar. Ela se percebe jogada num desamparo e daí ela se desorganiza, né? Seja desde a crise de ansiedade até uma desorganização mais grave, basicamente a equação desses elementos que estão em jogo. E eu trouxe aqui a definição do Conselho de Psicologia daqui do Paraná, né, que a crise ela pode ser compreendida como um momento de sofrimento muito intenso, no qual existe uma desestruturação psíquica e social da pessoa. Em geral, as crises são caracterizadas por distúrbios do pensamento, emoção e comportamentos,
como vocês viram, porque existe toda aquela consequência da ativação gerada pelo estresse. Bem. Então, vamos falar como ajudar a partezinha do sem ser um psicólogo, que é o que interessa aqui também, né? Quando acontece um evento social que é desorganizador, é esperado um aumento de uma demanda por serviços de saúde mental. Não sei se vocês perceberam durante a pandemia, a busca por psicólogos, a busca por CAPs, pela rede de saúde, por questões relacionadas à saúde mental, estourou, né? A rede está inchada. Né, o consumo de psicotrópicos, o consumo de estabilizador de humor, de antidepressivo durante a pandemia, quintuplicou, assim. Foi uma coisa, para as pessoas darem conta da vida, o consumo aumentou bastante, né? Então, o que acontece? Acontece que na literatura sobre desastres, a gente vai encontrar que prestar esse acolhimento horizontal, prático, estabilizador, é uma ferramenta muito mais eficiente do que o tratamento clínico terapêutico no momento de crise, né? Porque no momento de crise, o objetivo não é aprofundar. A gente não chama atenção para a gravidade, né? No momento de crise, o objetivo é estabilizar. E ninguém conhece melhor as dificuldades e as potencialidades da comunidade do que a própria comunidade. São vocês, estudantes, que conhecem entre vocês, né, uns aos outros, as melhores formas de lidar com determinada situação. Né, que conseguem se articular em grupos, que conseguem se articular se fortalecendo. Então, nesse momento que o objetivo não é focar na crise, mas sim na parte positiva para poder retirar da crise, a comunidade ela é um papel muito importante e ela é até melhor do que o clínico, do que o técnico nesse momento, né? Eu não vou lembrar agora os autores, mas em torno de 75% das situações que são acolhidas de uma forma horizontal, elas não têm necessidade de encaminhamento clínico. Isso também ajuda a não sobrecarregar os serviços de saúde, né? Se a gente se organizar como comunidade, a gente consegue também aumentar a resiliência dessa comunidade, porque na resolução das questões que produzem e mantêm o sofrimento, né, quando a gente conversa sobre o que está produzindo sofrimento entre os estudantes, o que está fazendo as pessoas desistirem, o que está fazendo as pessoas não avançarem nos seus cursos, né, ou até situações de crise mais pessoais mesmo, como o luto ou questões específicas, a gente promove ali nessa comunidade mudança e promove também o fortalecimento dessas relações. Então, não precisa ser psicólogo para ajudar. Isso é muito importante de deixar assim bem claro. Então, coloquei aqui 2 citações. O PSP, que são os primeiros socorros psicológicos, eles são uma resposta de apoio humano a alguém que esteja sofrendo. E quando a gente lê ali a definição da Johns Hopkins, que foi onde eu fiz minha formação, a gente percebe que a organização horizontal ela é importante também no sentido de fortalecer a comunidade, como eu disse para vocês, porque constrói essa resiliência coletiva, né? Então, de um modo geral, os pontos principais do que é o PSP, né? Que eu quero deixar para vocês é que qualquer pessoa pode prestar o PSP, ele não requer um treinamento formal em saúde mental, porque ele é uma ajuda humanitária, muito mais relacionada a uma presença suportiva do que uma intervenção técnica, né? Ele tem o objetivo de estabilização do estresse agudo, então ele não tem intenção diagnóstica e muito menos terapêutica. A função é prestar cuidados de estabilização, né? E ele tem uma potência que é a possibilidade de adaptação da comunidade, porque quando a gente capacita a comunidade para prestar primeiros socorros psicológicos, apesar de ser uma atenção individual, né? Você vai fazer isso ali entre 2 pessoas, a gente está incentivando esse cuidado horizontal e um ganho importante é que a gente volta a atenção para as necessidades próprias do grupo, as necessidades do coletivo, de ajuste dos processos de trabalho, dos processos de estudo, das formas de convivência. Então, prestar o PSP tem esse potencial que é transformador, que está para além do cuidado individual,
que está sendo ofertado naquele momento. Né? Então, o que significa ajudar em situação de crise? Né? O que significa ter esse apoio humanitário? E muitas vezes a gente tem a intenção e a disponibilidade de ajudar, né? Mas tem medo de ser invasivo, né? De chegar no colega, de falar alguma coisa. E eu penso que se você é próximo o suficiente de alguém para perceber que essa pessoa não tá legal, demonstrar preocupação só vai ajudá-la a perceber que você se importa, né? Que ela é importante para você. Para a gente desconstruir um pouco esse medo que a gente tem, às vezes, de chegar perto de uma pessoa e perguntar se está tudo bem. Eu acho que é importante pensar sobre esse viés, assim, né? Muitas vezes o receio é nosso, mas não é sobre a gente. Então, a gente perguntar como a pessoa tá, isso demonstra que ela é importante, que você reparou que alguma coisa pode não estar legal. Isso é bem, bem importante. E aqui eu quis trazer alguns sinais que são comportamentos comuns quando alguém passa por uma situação difícil, né? Comumente, o que acontece? A gente vai ver que a pessoa se retrai, que possivelmente ela se isola, tem uma queda de rendimento, porque ela está investida em outro lugar, né? Ela está lidando com outras questões, né? Se ela tem uma mudança brusca no humor, digamos, ela começa a mostrar um desinteresse por coisas que antes eram bacanas para ela, ou ela começa a faltar. Enfim, se você percebe esses comportamentos, chega junto, porque isso pode estar sinalizando uma vulnerabilidade. Né? Eu estou falando das questões comportamentais, mas também existem as questões óbvias que eu coloquei ali em cima, que, bom, se você sabe que a pessoa passou por um luto, uma separação, né, por algum conflito, uma perda de emprego também, não custa nada a gente chegar e perguntar se está tudo bem, se precisa de ajuda. Se aproxima, né? Eu acho que a questão toda é se aproximar. E como que a gente chega junto, né? Porque apesar de não precisar ter um conhecimento formal em psicologia, né? Não precisar ser psicólogo para prestar apoio, não é de qualquer jeito que a gente aborda a pessoa, né? Não sei se vocês lembram lá no começo, quando eu falei que a crise não é só comportamental, né? Que ela é um acontecimento que leva em conta toda a vida da pessoa, quase como se arrancasse ela daquilo que é seguro, jogasse num desamparo de não ter como seguir em frente, né? Então, se a gente entra como SWAT invadindo a janela, né? Olha só, invadindo, né? A gente aumenta a desorganização. Se é sobre a vida dessa pessoa, né? Se é sobre os laços dela, as crenças, os costumes, os valores, as relações familiares dela, as relações de trabalho dela, enfim, se é sobre ela, ela precisa estar no centro do comando desse processo, né? A nossa função é de dar estabilidade, né? Então, daí os primeiros socorros psicológicos, eles precisam ser vistos como um processo mesmo, em que a ajuda, ela tem uma função que é integradora, que não é de intervenção pontual, né? Isso eu quero dizer, assim. Porque se você aborda, mas você não apoia, não acompanha, ou minimamente você não envolve outras pessoas que possam fazer isso, você faz um segundo abandono dessa pessoa, né? Então, além de lidar com o problema que ela tinha, ela vai ter que lidar com o fato de que ela foi reabandonada, digamos assim. Opa, alguém ofereceu ajuda e de repente sumiu. Né? A gente vê muito isso no Setembro Amarelo. Se você está com um problema, me chama no direct. Né? Fica parecendo daí, gente, que você abordou por pura curiosidade, né? E daí o foco não é ajudar, é satisfazer a sua vontade de saber o que foi que aconteceu com a pessoa. Pelo menos é essa sensação que você vai passar. Então é importante entender os primeiros socorros psicológicos não só como um atendimento ali naquele momento de crise, mas ajudar a validar essa pessoa, os sentimentos dela, fortalecer a sensação de pertencimento, ajudar a assegurar que os cuidados básicos sejam prestados, né? Ajudar em apoios práticos e aproximar a pessoa de um suporte social e garantir acesso a esses serviços. E rever se isso aconteceu de fato. E se não aconteceu, como é que pode acontecer? Então, é todo um processo mesmo, né?
Então, assim, objetivamente, né? Primeiro de tudo, autoobservação. A gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo, né? Eu tenho condições de acolher essa pessoa? Essa é uma pergunta importante de se fazer, né? Eu posso dispor de tempo para ouvir ou eu vou precisar cortar a conversa em 10 minutos, né? Aí você tá lá com a pessoa, ela tá te contando uma coisa super dolorida e você tá pensando que vai se atrasar para uma reunião, sabe? Assim, fala rapidinho, não dá, né? Então, eu tenho condições de tempo. Segunda coisa, tem condições emocionalmente, eu tô tranquilo ou eu tô irritado e vou fazer um contágio emocional com essa pessoa, né? E daí vão ser 2 pessoas precisando de ajuda, ao invés de uma só, né? Então não basta querer ajudar. Se você quer ajudar, mas não tá em condições, o melhor é chamar alguém que possa, né? Algum professor, algum técnico da universidade, alguma pessoa que esteja mais estável ali naquele ambiente, enfim. Precisa garantir isso. Esse é o primeiro ponto, é um ponto fundamental. Beleza, se você concluiu que você pode, que você tem condições de ajudar, então você vai se apresentar. E parece bobo, mas assim, é muito importante, porque às vezes, no afã de ajudar, a gente passa por cima disso. Mas a pessoa precisa saber quem é você, né? O primeiro senso de confiança, ele vai começar aí. Né? Quem é você, de onde você é, o que você faz, por que você está perguntando se pode ajudar, né? Olha, eu sou a Camila, eu sou psicóloga, trabalho em tal lugar, e daí se essa pessoa precisar me procurar de novo, ela sabe onde é que eu vou estar, ela sabe como se reconectar comigo, né? Então isso é bem importante. Aí, para iniciar o assunto, né? Parte da sua percepção. Né? A gente busca se afastar de interpretações e de suposições do que pode estar acontecendo. Não é porque a pessoa está passando por determinada situação que internamente ela vai ter uma resposta que é congruente a partir da minha visão de mundo. Né? Não é porque ela sofreu um aborto que ela está triste com isso, por exemplo. Né? Não é porque ela está chorando que algo grave aconteceu. É grave para ela, mas também talvez eu não ache, né? Mas isso não importa porque não é sobre mim. Então, assim, a gente precisa desfazer as nossas suposições sobre o que pode estar acontecendo e chegar a partir da nossa percepção, né? Então, vai do que você está observando. Olha, eu percebi que você está chorando, você precisa de ajuda, não é você está triste, eu percebi que você está chorando, né? O que de concreto está acontecendo ali naquela cena, naquela situação, né? E espera a pessoa te dizer se ela precisa de ajuda ou se não, né? Porque ela também tem o direito de não ser você quem vai ajudar ela, não é para você que ela quer contar. Então, acho que é importante respeitar esse espaço da pessoa, né? Não fazer a pressuposição de que, você tá ali, então você vai dar conta do negócio. Às vezes não é com você, né? Reconhecer, ótimo, ela quer conversar com você, ela falou sim, preciso de ajuda. Então, nessa conversa, o que é importante? É importante reconhecer a dificuldade e normalizar as relações, as reações da pessoa, né? Isso diminui o senso de incompreensão, né? Tem o objetivo de diminuir o senso de incompreensão. É muito comum que a pessoa, numa situação mais aguda, ela sinta vergonha das respostas emocionais dela, né? Ou que ela não consiga articular o pensamento, né? Ela tá chorando muito, né? E a emoção ali não permite que ela diga exatamente uma frase concreta daquilo, com começo, meio e fim do que ela tá sentindo, tá pensando. E tá tudo bem, né? Assim, a conversa também vai ser um espaço para ela ventilar essas emoções, e daí a gente permite que ela ventile as emoções, né? Dá permissão para ela sentir o que ela precisa sentir, entendendo que pode ser que, inclusive, ela esteja sentindo vergonha de estar te falando as coisas. Então, eu não consigo falar, eu tô muito nervosa. Tudo bem. É normal não conseguir falar quando a gente tá nervoso. Se você quiser falar qualquer coisa, eu tô aqui para ouvir. Tá tudo bem, é normal, né? Então, naturalizar a reação também ajuda a pessoa a se apaziguar, né? Se colocar de uma forma calma, paciente, amigável, lembrando que pode existir aí um contágio emocional, né? E se você estiver calmo, a chance é que a pessoa te encontre nesse lugar,
né? Existe normalmente uma curva emocional desse atendimento com um pico e daí a pessoa vai se acalmando, né? Você pergunta como ela tá, ela começa a chorar, desorganiza um pouco mais e depois vai se acalmando. E ela vai se acalmar se ela puder ventilar essas emoções com algum contorno. Então você tá ali para dar essa sustentação que ela precisa, né? E daí não é aprofundar a dor, não é tirar a pessoa desse lugar. Não vou nem pedir para ela falar mais sobre isso e nem vou dizer, vai ficar tudo bem e vai passar. Né? Eu não quero nem tirar ela desse lugar e nem que passe mais rápido. Eu quero ajudar ela a passar por isso como uma onda mesmo, que vai passar. Ela vai se apaziguar. Se você tiver uma presença e der uma sustentação para isso, né? E assim, se ela não quiser falar com você, lembrar que tá tudo bem, é o tempo dela, e deixa a porta aberta, né? Se ela quiser te procurar num outro momento, é importante que ela saiba que você vai estar ali, que você pode ser um apoio posteriormente. Que mais? A nossa função ali é estabilizar. Então, assim, proteger a privacidade da pessoa é muito importante, né? Se ela estiver num lugar público, a gente leva ela para um espaço mais reservado, porque gente olhando gera mais estresse, né? Gera uma crença de julgamento, isso pode aumentar a situação, né? A gente busca validar quaisquer perdas ou eventos importantes que a pessoa possa te contar, né? E daí você pode responder, olha, eu lamento pelo que houve, eu posso imaginar o quanto isso é triste para você imaginar, né? Eu não sei, eu posso imaginar como é que é isso na vida da pessoa. Escute ativamente, fazendo perguntas clarificadoras sem pressionar. Então, assim, se a gente pressiona, faz com que a pessoa se sinta mais invalidada, mais perdida, com a sensação de que ninguém entende mesmo, né? Às vezes, se ela já contou isso para alguém, você está fazendo ela contar de novo, isso gera um processo de revitimização, vai fazer ela relembrar de todos os sentimentos difíceis relacionados àquele evento. Então, assim, você tá ali para ela te contar o que for possível ela contar, né? E para tirar algumas informações que são essenciais para você poder direcionar ela para uma ajuda prática. Não é ficar querendo saber detalhe do que aconteceu, se esse detalhe não é importante ali para você prestar apoio, né? Auxilie a pessoa a buscar suporte, ofereça ajuda prática. Então, às vezes, a pessoa está tão desorganizada, né? Que ajudar ela a ligar para alguém da família já é enorme, né? Assim, muitas vezes a pessoa não tem condições motivacionais, de energia, não tem disposição mesmo, assim, para ligar para o apoio, para contar tudo de novo, para explicar. Então, fazer essa ajuda prática pode ser a diferença da pessoa receber atendimento ou não, né? Porque a tendência é o quê? Se retrair, se isolar e não buscar o apoio, né? E proteger a pessoa de danos adicionais. Por exemplo, numa situação de violência, vai ser necessário acionar ajuda para tirar a pessoa desse contexto, né? Abuso de substância, vai ser necessário fazer combinados para acionar a família, para que ela tenha uma supervisão, porque não é você que vai estar lá na casa dela supervisionando a situação, né? A gente tem limites do quanto a gente pode ajudar, né? Às vezes é o conselho tutelar, os bombeiros, às vezes é só levar ela para um lugar mais seguro, enfim. Cada caso é um caso, né? A gente precisa o quê? Nessa escuta, tá atento para que de ajuda prática, para o que de ajuda prática você pode servir, né? Então, esse é o geralzão, assim, de como fazer primeiros socorros psicológicos. E tá, para conseguir fazer tudo isso, a gente precisa colocar a nossa máscara primeiro, né? Que nem lá a aeromoça fala, no caso de turbulência, coloque a sua máscara primeiro. Então, é exatamente isso, né? É muito comum, especialmente assim, profissionais da área da saúde, né, o autoabandono, e da educação também, né? A gente muitas vezes acaba colocando os outros na nossa frente. Vai dar aula sem material, né? Dá um jeito, faz vaquinha, nanã, e acaba passando os outros na frente das nossas próprias necessidades, né? Então, eu queria lembrar vocês de que autocuidado nessa sociedade que nos esgota é muito mais do que meditação e skincare, né, gente? É uma posição de enfrentamento,
de questionamento sobre a necessidade de sempre estar dando conta das coisas de um jeito perfeito e de tudo, né? Assim, e principalmente entender que preservar a própria vida como algo valioso, isso é autocuidado. Né? Queria deixar essa mensagem para vocês. Então, eu estou falando do quê? Eu estou falando de responsabilidade, né? Eu estou falando da responsabilidade que cada um tem pela própria saúde, pela satisfação das próprias necessidades, pela busca do próprio prazer, né? Primeiro de tudo, porque nessa sociedade do cansaço a gente precisa traçar onde é o limite, né? O que é suficiente no trabalho, o que é suficiente na escola, para esse semestre, como amiga, como mãe, como estudante, o que é suficiente. Ninguém precisa comprar fantasia de super-herói. Né? A gente precisa colocar a nossa máscara primeiro para ajudar os outros. Então, aqui eu trago algumas recomendações, elas também são bastante básicas, mas que funcionam como um lembrete do que é se cuidar, né? Muitas pessoas têm dificuldade de dormir, então não usem a cama para ler, para assistir TV, para ligar para as pessoas, para fazer os trabalhos, né? Porque como resultado a cama acaba se tornando um espaço de ativação. Então é importante que a cama seja o quê? Um espaço de relaxamento, né? Durma em horários regulares, use a cama para dormir, levante da cama se não estiver dormindo, evite o consumo de cafeína, de estimulantes próximo da área de dormir. Então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre higiene do sono, quem tem, né, dificuldade de pegar no sono à noite, acho que vale a pena, né? É uma forma de você se cuidar também. Busque hábitos saudáveis de alimentação, beba água com frequência, cuide com carinho do seu corpo. Né? Ele é sua casa, ele é um nó fundamental da sua vida. Você pode mudar tudo em volta, menos a sua casa, que é o seu corpo. Então, cuida dele, né? Nesse sentido, também procura manter uma carga horária de trabalho razoável, faça intervalos, né? Esclareça que o WhatsApp não é instrumento de trabalho, privilegie e-mail, respeite horários de almoço, seus horários de alimentação, né? Para algumas pessoas o WhatsApp é instrumento de trabalho, mas não precisa ser síncrono, né? A pessoa te manda uma mensagem, você pode levar um tempo para responder, né? A gente não vendeu a alma para o trabalho ainda. Acho que isso é importante, né? O que importa na vida. Observe também o seu humor, né? É natural a gente sentir tristeza, desânimo, faz parte da vida, né? E a gente precisa acolher essas emoções e o que elas sinalizam. Ao mesmo tempo, né, que essas emoções fazem parte da vida e que elas são importantes, quais estratégias a gente pode usar para não parar nelas, para não se absorver nessa tristeza, nesse desânimo, né, ser mais intencional em relação àquilo que a gente sente. Então, promover atividades prazerosas, né, essa é uma forma de autocuidado também. Não é colocar óculos cor-de-rosa, é entender que o seu dia é seu, ele não volta. Então, como é que você vai viver ele? Né? Busque pessoas da sua confiança para discutir problemas que te afligem. A gente precisa saber com quem a gente conversa para buscar colo, né? Às vezes, você procura apoio de uma pessoa e sai pior do que você chegou. Então, discutir os problemas exige uma relação de confiança. A gente não conta as coisas para qualquer um. E isso é ser responsável com a própria intimidade. Isso também é autocuidado. A gente não para pensar sobre isso. Né? Fique atento sobre o seu consumo de informação. Às vezes a gente acha que só o que a gente come que é nutritivo, mas não. O nosso bem-estar ele é induzido pelas notícias que a gente vê, pelas músicas que a gente ouve. Tudo isso é consumo. Tudo isso interfere no seu estado emocional. Então, ser intencional com o seu estado emocional, né? Comunique os seus limites e necessidade de ajuda. Peça ajuda. Pedir ajuda é uma demonstração de autorresponsabilidade e de humildade. Nós não damos conta de tudo sozinhos e nem é esperado isso da gente, né? Que a gente seja autônomo, independente, uma ilha isolada. Isso é uma resposta de trauma, na verdade, mas essa é uma outra conversa, né? Para não agora. Enfim. Obrigada! Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E agora, espero que tenha sido útil, né? E agora eu fico aberto para a gente trocar uma ideia, trocar figurinha aí.
Muito bom, Camila, sua apresentação foi bastante esclarecedora, acho que tem informações valiosíssimas aí para se pensar no autocuidado, né, e no cuidado com o outro também. Acho que as pessoas que se inscreveram e estão aqui têm essa preocupação e acho que elas podem servir também como disseminadoras, né, dessas informações para os grupos delas, para as pessoas que convivem com elas, né, para os pequenos ciclos, né, de contato que elas têm. Eu gostei bastante, né? A gente vai te ouvindo e vai fazendo também algumas reflexões sobre as nossas atuações, sobre o que a gente pode mudar, sobre o nosso autocuidado, que é fundamental. Acho que essa analogia com colocar a máscara primeiro é fundamental para a gente poder também estar bem conosco, para poder cuidar do outro. E acho que a minha fala está sendo representada, assim, por muitos que estão aqui, pelos comentários que eu estou ouvindo aqui no chat, a Mônica agradecendo a sua fala maravilhosa, né, a Júlia também, a Samile, foi ótimo, não tem problema, Samile, pode vir, vai ficar gravado, dá para você pegar o finalzinho depois. A Mônica aqui também reconhecendo a necessidade do autocuidado. Que bom, pessoal, que fez sentido para vocês. Francisquine também colocando aqui como excelentes colocações. Pessoal, então a gente abre agora esse espaço para vocês conversarem, perguntarem, comentarem. Olha, já chegou um aqui da Vivian e a Thelma. Tá bom, Thelma, já vou falar da Vivian, já dou a palavra para você também. A Vivian... Eita, peraí. Eu queria fazer uma pergunta e possível ajudar em uma situação que me causa muito sofrimento. Ou é melhor a fazer é estar distante? No meu caso em específico, eu tenho uma amiga que sofre violência doméstica, física e psicológica, já me aproximei para ajudar, mas vi que estava também me colocando em risco, mental, mas também físico. Ainda hoje penso se é possível ajudar sem me prejudicar. Eu acho que eu vou comentar o da Samira também, Camila, e daí depois você pode fazer suas considerações. A Samira fala assim, né, essas informações me parecem mais concretas em situações de pessoas que não convivem tanto com a gente. No caso de uma pessoa do círculo íntimo, né, amigos, familiares, companheiro, existe algum ponto diferente desses abordados? Camila, então, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Eu posso comentar sim. Vou começar comentando a questão da Samira e depois eu faço algumas considerações sobre a situação ali que a Vivian relatou, tá bem? Samira, a abordagem com alguém que é do nosso círculo, ela também passa por esses mesmos princípios, né, é mais difícil, porque quando é alguém que a gente gosta, a gente tem uma tendência de achar o que é certo para essa pessoa, né, saber como que ela seria mais feliz, de trazer mais receitas prontas, então acaba sendo mais difícil nesse sentido, mas também traz um ponto muito importante, que é o de que a gente tem mais recursos para integrar essa pessoa nas possibilidades de apoio, né? Então, se às vezes é um familiar, né? Por exemplo, ali você colocou familiar, um companheiro, é possível ir junto numa consulta médica, né? É possível discutir com ele, olha, isso tá me afetando desse jeito, eu percebo que você tá passando, se for um companheiro, né? Que você divide ali a casa, eu não sei qual é a situação, mas assim, olha, eu tô percebendo isso está me afetando desse jeito, eu gostaria muito de te ajudar, vamos junto, eu tô aqui, eu tô junto com você, né? Então, acho que quando é com um familiar, com alguém próximo, existem esses dois pontos, assim, de alguma forma dificulta, porque a gente se sente mais responsável e às vezes até acaba invadindo um pouco, porque acaba achando que sabe, né? Às vezes para um filho, acho que sabe o que é o melhor para ele, enfim. Mas ao mesmo tempo também tem essa facilidade da gente estar perto, poder observar o comportamento. Às vezes é uma pessoa ali que tem uma ideação suicida, você consegue melhor diminuir os riscos,
né? Ir junto, integrando em outras possibilidades, ir no cinema, ver um filme junto, fazer uma coisa gostosa junto, né? Então, acho que existe essa diferença, assim, quando é alguém que é próximo da gente. E ali sobre, não sei se, Samira, se você quiser comentar, se você acha que atendeu a pergunta. E Vivian, em relação à violência doméstica, eu penso que existe uma proposta até da saúde pública de que a gente interfira, né, em situações de violência. A gente não precisa dizer que foi a gente pode fazer denúncia anônima, a gente pode, de alguma forma, meter a colher, sim, porque se essa pessoa está passando por uma situação de violência, isso a gente precisa interferir, né? E a gente sabe que ela está ali, às vezes, uma violência física, patrimonial, psicológica, isso pode durar anos, a pessoa perder a vida numa situação que a gente poderia ter interferido. E com isso eu estou falando em questão de notificação, né? Em questão de apoio, eu penso que você pode se colocar junto com a sua amiga, né, e dizer para ela não tentar mudar a percepção dela sobre a relação, porque acredito que isso vai afastar vocês, mas se colocar junto como um suporte para aquilo que ela precisar de apoio emocional, né, e às vezes mesmo de ajuda prática, porque acredito que em situações assim, a vergonha, ela é presente, né? E a sensação de que está incomodando, a sensação de que não vai dar conta da vida se sair dessa, não ver perspectiva depois desse relacionamento terminar. Então, tá junto dela para que ela se fortaleça e a partir daí, com as próprias pernas, possa sair dessa relação é algo muito importante. Ao mesmo tempo, ter com você informações objetivas, do tipo, se ela sair hoje de casa, quais são os equipamentos que ela pode buscar apoio, né? Onde ela pode buscar abrigo, né? A casa da mulher, delegacia, enfim. Quais são os recursos que ela tem? Recursos públicos disponíveis para ela buscar apoio, né? Então é isso, se coloca do lado e busca fortalecer ela nessa saída dessa relação de violência. Ao mesmo tempo, eu penso que a gente pode sim denunciar de forma anônima e é difícil, mas muitas vezes é lidar também com a nossa frustração de querer que a pessoa não esteja nessa situação e elas, né, não ter força para sair ainda, ou vai lá e se coloca de novo. A gente também precisa lembrar da nossa limitação enquanto humanos, de que a gente não vai conseguir resolver a vida do companheiro ou da amiga, passa por aí também. Mas comenta aqui se a minha fala te despertou algum outro pulguinha, a gente pode ir conversando. Muito bem, eu vou passar a palavra para a Thelma, que já está com a mãozinha levantada aqui. Thelma, pode falar. Acho que ela foi falar e desligou, Maria. Desculpa, eu não liguei meu microfone. Então tá bom, vamos lá. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar participando desse ciclo de palestras, né, que está sendo promovido pelo SAI. Porque, assim, ontem eu participei de uma outra palestra que tinha a ver com o sofrimento psíquico, né, com a doutora Tânia, do SAP, e com o doutor Russell, que é o professor da Faculdade de Medicina. Muito esclarecedor, alguns pontos que foram falados ontem, Camila, você destrinchou para mim, que eram algumas questões até que eu tinha feito, mas acabou, por conta do tempo, não tendo uma abordagem tão, e também talvez pelo assunto, que era um pouco diferente desse, mas uma questão minha era em relação aos indícios, né, e você explicou muito bem, assim, me contemplou totalmente, e a questão, assim, da gente perceber e tentar ajudar a pessoa, né, eu acho que na universidade, pelo menos na Unicamp, o que eu tenho percebido é que tem sido quebrado alguns tabus de como você mesma falou, será que eu chego, será que eu não chego, como que eu abordo, como que eu não abordo, e também da resistência da pessoa em, o que ela quer, tal, só quer saber, ou tá mesmo querendo me ajudar, aquilo que você falou do segundo abandono. Eu acho que isso, entre nós,
já tem sido uma coisa que está quebrando esses tabus, esses paradigmas, né? E eu até tinha anotado aqui algo que você acabou de falar, né? De meter a colher mesmo, né? Porque são situações que às vezes a gente vê a pessoa que está se perdendo, está deixando um semestre, está deixando várias coisas, porque está sofrendo, né? Psicologicamente, está tendo algum embate ali. E outra coisa também é do autocuidado que você falou, em relação, quando a gente vai ajudar alguém, de repente, no primeiro momento, pode ser que a pessoa não aceite ali, mas depois pode ser que ela aceite, ou que nem você falou, ela não quer falar para mim em especial, ela quer falar para uma outra pessoa, para que aí nesse momento também a gente tenha uma autorregulação de entender, de não ter a cobrança, falar, puxa vida, eu fui ajudar e tal, de não ter a culpa, não é? Que era uma das coisas que a gente acaba carregando. E muitas vezes tem muitas pessoas que já falaram comigo sobre autocuidado e elas confundem, porque elas confundem muito achar que autocuidado, que você ter o seu amor próprio, quer dizer que você não se importa com mais ninguém, quer dizer que você não se importa com situações ao seu redor, e não é isso, porque para a gente poder ter a condição de ajudar alguém, a gente tem que estar bem. Não é? E que nem você falou, a questão da percepção, se aquela situação, de até que ponto eu vou ser atingida, né? Até que ponto aquilo vai me afetar. E se eu perceber que não está me fazendo bem, eu tirar o pé um pouco e aí procurar recursos, né? Daquilo da onde eu não tenho capacitação mesmo. E também em relação aqui na universidade, né? A gente tem muita coisa, é muito corrido, é muita matéria, mas essas iniciativas que a Unicamp tem tido têm ajudado muito. Pelo menos eu estou aproveitando muito, sabe? Era uma coisa que eu queria muito aprender. E uma das coisas que você também falou na questão do autocuidado, né? E é uma coisa que eu acho também que a gente está indo por esse caminho de filtrar aquilo que a gente assiste de notícias, as coisas que a gente escolhe ouvir ou não, que podem nos fazer bem ou não, e lembrando sempre que existem pessoas que são ótimas na nossa vida, então elas sobrepujam, são muito mais a quantidade do que as que não são tão boas para nós, né? Como você até falou, né, de ter a gente chama agora de relação tóxica, né, até entre amigos e tudo mais, né, mas eu acho que isso, assim, o meu panorama geral da situação que eu tenho visto, tá, era mais um agradecimento mesmo, e é isso. Obrigada, Thelma. Nossa, você tocou tantos pontos assim importantes que eu acho que eu não consigo nem rebobinar para comentar cada um. Obrigada de verdade. Mas teve um que você falou que eu acho que fiquei aqui mentalizando na minha cabeça de retomar, que é o clima institucional, né? O clima institucional é algo muito importante para a gente permitir ter acesso a apoios, a gente se tratar de uma forma diferente, porque saúde mental é feita nos processos de trabalho, é feito nas relações, não é só dentro do consultório com o psicólogo buscando recursos próprios. Saúde mental está posto na forma como a gente está no mundo, como a gente se organiza. Então, o clima institucional, essas iniciativas de falar sobre saúde mental, também ajuda as pessoas a diminuírem a resistência em relação a buscarem ajuda elas mesmas e ajudarem umas às outras, né? E algo importante, assim, que eu queria colocar, que a Thelma comentou, né, se eu queria esmiuçar um pouco mais, é que às vezes a pessoa, sobre os sinais, né, não é o assunto aqui agora, mas quando a gente fala de prevenção ao suicídio, quando a gente fala, né, de ideação, a pessoa que ela chega nesse nível de sofrimento, ela tem uma sensação de desamparo, né, de desesperança muito grande e de desespero. E daí ela some muitas vezes, né? E não é que ela não está comunicando que ela precisa de ajuda porque ela acha, né, tem algum tipo de preconceito. Às vezes, a situação emocional, ela é tão grave que afeta a nossa cognição mesmo, afeta as nossas crenças de que ninguém pode ajudar, de que ninguém tá nem aí,
começam a aparecer pensamentos que são autodepreciativos, tudo isso faz parte de um quadro, né, de uma pessoa que está numa situação de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade. Então, você chegar e oferecer ajuda, é com essa pessoa que você tem que conversar, sabe? A gente percebe, por exemplo, os homens, eles têm um índice muito maior de concretização do suicídio, né, de comportamento suicida. Por quê? Porque a mulher é socializada de um jeito que tem uma tendência maior a falar das suas dificuldades. Sai mais com as amigas para conversar, né? Então a gente procura muito mais ajuda, tem mais facilidade em buscar apoios do que os homens pela forma como a gente é socializado. Homem tem que ser durão, homem não chora, homem não fala, né? Então a gente percebe que a forma da gente poder contar uns com os outros também interfere no próprio comportamento de ter a vida como a própria vida como algo valioso, que merece, né, ser vivido, que merece de apoio, que merece suporte, né? Então, isso é muito importante, assim, tanto esse clima institucional de poder realmente contar uns com os outros, de poder falar abertamente sobre o que está difícil, o que precisa mudar, né? Como também a gente poder, entre a gente notar que um colega começou a faltar, ou que um colega o desempenho caiu, ou não sei, começou a aparecer alguns machucados, né? Você tá lá, o colega, putz, pergunta. Não vai causar, pode ter certeza que a consequência é a pessoa, nossa, eu fui reparado, né? Eu fui percebido, eu sou importante nesse grupo, nessa comunidade, alguém me notou. Enfim. Obrigada. Eu tô com a mãozinha levantada, mas acho que tinha outra pessoa, né, Marilda? Eu vi uma Marilda? outra mãozinha levantada, mas agora eu não localizei mais. Não sei se não está aparecendo aqui para mim, mas... Então, Será que eu poderia só responder a pergunta do Pode. É isso que eu ia falar, mas depois eu faço uma colocação. Camila, vai lá. Então, beleza. Eu queria só responder a pergunta do Pedro, que ela foi feita já há algum tempinho e tá aqui, que ele coloca que teve um amigo, né, que morava longe, que estava numa situação grave de crise, que pediu ajuda. E daí, como ajudar nessa situação de WhatsApp? Eu penso que uma coisa muito importante, Pedro, não sei exatamente como que é a relação entre vocês e a situação dele, onde ele mora, mas eu até não coloquei aqui na apresentação, mas é importante lembrar que a gente não garante sigilo para ninguém, né? Quando a pessoa está em crise. Então, se a gente não está lá, a gente precisa buscar pessoas que estejam próximo dessa pessoa. Se é uma situação grave, que a pessoa está dando sinais ali de que não gostaria de estar vivo, né? A vida perdeu o sentido para mim, não consigo encontrar prazer nas coisas. Acho que é importante uma forma de ajuda, uma ação importante de ajuda é buscar os recursos que estão em volta, quem que faz parte dessa rede, né? E conversar com esse seu amigo, olha, eu tô vendo que você tá muito mal, eu não consigo te ajudar daqui da onde eu tô, eu posso conversar por WhatsApp com você, sei lá, no final da tarde, né? Todos os dias no final da tarde a gente pode bater um papo, mas precisa ter alguém aí próximo de você que vai te dar um suporte maior. Tudo bem a gente conversar com o seu primo, o seu tio, o seu, sei lá, alguém que seja uma referência para você, que você sinta confortável de conversar. Então, assim, agregar pessoas nessa rede que possam sim fazer com que essa pessoa chegue nos acessos, né? Acesse os serviços que são necessários ela acessar, porque você em outra cidade provavelmente não vai conseguir levá-lo, né, no atendimento que é necessário. Ter uma rede que ele vai ter com quem contar, além de você, que você tem a sua própria vida, né? Então, assim, outras pessoas que, se ele não puder ligar para você, para quem mais ele pode ligar, com quem mais ele pode contar. E daí ir engrossando essa rede para que ele também tenha um senso maior de pertencimento, né? E que possa passar por essa situação de desamparo de uma forma com mais recursos mesmo. Né? Então, acho que é algo bastante importante quando a gente fala de alguém que está longe,
eu não consigo, tá longe entre aspas, porque aqui em Curitiba também, né, tenho estudantes que eu não vou na casa dele. Então eu preciso acessar alguém que esteja na casa dele, né? Então, ir ampliando essa rede faz parte desse apoio também. E nunca, nunca, nunca prometer sigilo, né? Ah, você promete para mim que você não vai contar para ninguém? Olha, eu primeiro preciso escutar o que é para saber se eu vou contar ou não vou contar. Né? Porque pode ser que você precise de ajuda e eu guardar isso para mim não vai te ajudar e ainda vai botar um peso no meu coração. Então, o que você acha da gente discutir sobre isso? Né? Camila, te ouvindo, a gente quer pôr você aqui do ladinho, né, Marilda? Vamos trazer a Camila aqui para a Unicamp. O pessoal que tá, não, que os chefes não me ouçam, né? Mas acho que tenho que falar duas questões, Camila, muito importante, que aqui a gente está começando um projeto piloto, que são os espaços de acolhimento. Né? Então, as unidades, aqui a Unicamp é muito grande, né? Eu falo como se fosse o mundo de Nárnia, cada um tem seu gueto, cada um pertence a um lugar, e a gente fica mais na administração central, na questão mais da assistência, mas a gente sabe que essa vida pulsa nas unidades, é lá na filosofia, é na economia, na matemática, né? E aí, ouvindo você aqui, eu já fiz uma propaganda, né? E acho que os acolhedores precisariam de uma atividade com você, né? Porque nós temos as pessoas que são pessoas que gostam de gente. Eu falo aqui a Unicamp tem, né? Cada unidade tem pessoas e o que eu acredito que a gente está fazendo é o que você narrou, né? É uma primeira escuta de não psicólogo e o que eu posso fazer. Então, já vou dizer que você vai receber um convite lá do gabinete que eu acabei de mandar a foto, acabei de mandar para a chefe do gabinete. Olha só, né? Porque o espaço de acolhimento está ligado à Câmara de Mediação de Conflitos, que é lá de cima, né? Então é uma ideia que aqui na Unicamp, né, a gente está construindo isso juntos, né? E que não é, é uma ação do SAI, é uma ação de outro órgão, né? A gente é uma comunidade e que juntos nós podemos avançar em espaços seguros, que as pessoas podem não estar bem, e que quando eu enfrento isso, com quem que eu posso falar, né? Então, acho que não podia dizer que foi muito importante nosso encontro, né, Marilda? Quando a Marilda contou dessa perspectiva, eu falei, e dizer desta mensagem, né, que não é só no setembro que nós temos que falar disso, né, porque as pessoas podem ter situações ao longo do ano, né, mas é importante falar sobre isso. Quando eu ouço alguém que não está bem, o que eu posso fazer, né? Então, queria primeiro agradecer, né, e dizer, olha, vem mais coisas por aí. Obrigada, pode contar comigo. Eu fico bem feliz mesmo, assim, que esse conhecimento está sendo útil, né? Então, porque é isso, né? A gente estuda para contribuir com a comunidade. A gente está aqui para compartilhar conhecimento, não é para guardar ele dentro ali na minha estante, muito pelo contrário. Estou muito disponível, contem comigo para essa conversa, para outras conversas, e sobre outros temas também, eu estou aqui à disposição. Eu coloquei aqui do ladinho, camilacorso.com é o meu site, alguém pediu ali antes, e camila.corso@gmail.com é o meu e-mail. Tá? Se alguém precisar de alguma orientação específica, pode me escrever. Camila, outra questão que eu ia perguntar mesmo institucionalmente aí, como que vocês estão enfrentando esses desafios, assim, enquanto instituição? Que uma coisa, eu brinco assim, às vezes é a prata da casa, né, eu falo super sobre autorregulação e às vezes eu falo, olha, o que eu estou fazendo na minha instituição, né, então a pergunta é assim, mais assim, como que, né, como pessoas eu posso, né, como indivíduo eu posso ter algumas atitudes, mas enquanto instituição, né, o que você recomenda? Então, quando eu voltei do meu mestrado, eu voltei, era novembro de 2019, 3 meses depois estourou a pandemia. Daí eu pensei assim, gente do céu, é a minha oportunidade. Porque eu estudei regulação emocional em estresse agudo e o que aconteceu foi exatamente, né, uma situação de calamidade que precisou muito dos conhecimentos que eu acabei aprendendo lá.
Dentro da instituição, o que a gente tem feito é organizar realmente esse cuidado horizontal, né? Então, o que acontece? Eu sou a única psicóloga na seção pedagógica do campus Curitiba, né? Então, não dá para ter uma abordagem que seja uma abordagem única, não, né? Eu ganhei uma colega, mas ela saiu para doutorado. A Neliana está em Leipzig, estudando prevenção ao suicídio. Então, nesse momento eu estou sozinha lá. E não dá para ter essa abordagem, que é uma abordagem clínica. São mais de 3.000 estudantes, né? Não dá para atender um por um numa salinha, né? Até porque as questões psicossociais, elas são precarizaram a vida das pessoas, né? Assim, a pandemia precarizou muito a vida das pessoas. Então, a gente tem um sofrimento, assim, que é de uma origem múltipla, mas principalmente social. Então, a gente tem trabalhado na organização do cuidado horizontal mesmo. Tem os coordenadores de curso, eu mantenho um contato próximo com os coordenadores de curso, eles são a porta de entrada para situações graves, a gente faz reuniões de colegiado de curso, a gente faz conselhos de classe, principalmente porque os nossos estudantes são de ensino médio técnico, né? Então, essa conversa em comunidade sobre as questões que interferem na saúde mental, a partir da nossa posição de trabalho, porque a gente trabalha com educação, a gente não é saúde, né? Então, a gente precisa ter essa noção também de que o que vai interferir na saúde mental dos estudantes é a organização da escola, é o quanto eles têm de carga de estudo, é o quanto eles são cobrados, é o quanto a relação que eles têm com os professores, né? O que os professores falam para eles sobre o curso, né? Você não tem chance, você vai reprovar. Caramba, isso é um estressor, né? Isso vai gerando uma situação de estresse que, obviamente, a única resposta possível é ter uma crise de ansiedade durante uma prova, né? Então, isso é conversado enquanto comunidade. Durante a pandemia, eu fui convidada a participar existe na graduação também. Inclusive, Thelma, assim, a saúde mental dos universitários é amplamente estudada, né? Quanto mais você avança nos níveis de escolarização ali, graduação, mestrado, doutorado, você percebe um adoecimento, uma fragilização da saúde mental dos estudantes, né? Pela cobrança, pela falta de reconhecimento social, existem muitos fatores implicados, né? Então, realmente é uma população que precisa de apoio e de cuidado, né? E isso não é só apoio, cuidado, ir para o psicólogo, ir para o psiquiatra. Isso é como nós estamos fazendo ciência no país, como nós estamos fazendo educação no país, como nós estamos tratando os nossos professores que também estão adoecendo de burnout e que transferem para os estudantes em sala de aula toda essa tensão que eles vivem, né, de uma falta de valorização. Né? E dos técnicos também, que a gente está aí há quantos anos sem reajuste, né? Então, tudo isso precisa ser discutido, pensado, né? Tudo isso é uma questão de comunidade. Daí eu estava comentando que durante a pandemia, eu fui convidada, eu trabalho na seção pedagógica do campus Curitiba e eu fui convidada a participar da comissão central, porque o FPR organizou uma comissão central para avaliar a epidemiologia no estado. Então, tinham profissionais de várias áreas do IFPR para a gente ver em cada área como que iria abordar a situação. Então, tem psicólogo, tem médico, psiquiatra, tem médico geral, tem administrador, que vai pensar nas questões de administração, tem pedagogo, uma equipe, né, para ver como é que a Covid avançava e como que a gente iria lidar com isso. Então, no início, o meu trabalho nessa comissão foi muito voltado para como nós vamos garantir o acesso dos estudantes e condições mínimas para que eles continuem tendo a socialização na universidade, né, na escola. Né? Porque lá dentro de casa, solidão, uma piora de saúde mental, a gente precisa equilibrar o medo, a dificuldade de contágio com a manutenção de algum tipo de socialização. Então, no começo foi buscar que eles tivessem acesso à internet, para a gente conseguir se reunir, conversar, ter
aulas, entre aspas, porque na verdade eram atividades PMP, são atividades práticas ali só de convivência mesmo. Aí depois começou a educação online, e daí agora, próximo do retorno, o que a gente fez na parte de psicologia, né? Tava eu e a Neliana, que é essa minha colega que está no doutorado, a gente estudou quais eram as experiências em outros países que retornaram antes da gente, como é que foi a experiência em outras escolas, o que a gente poderia antecipar em questão de saúde mental para acolher melhor tanto os professores como os estudantes que estavam retornando. Então, meu trabalho foi muito junto com as comissões locais, né, porque cada campus tinha uma comissão local, pensar junto com eles como receber de novo essa comunidade, pensando que teria muitas dificuldades de readaptação ao trabalho, aos estudos. A gente percebe um prejuízo gigante em memória, né? Memória de trabalho mesmo, né? Aquela memória que você mantém, você está fazendo uma coisa e já esquece o que estava fazendo. Isso é uma consequência do isolamento, do distanciamento social. Então, várias dessas consequências precisavam ser conversadas com os professores para que eles entendessem o comportamento dos estudantes em sala de aula, entendessem também o comportamento dos próprios colegas, que as pessoas não dariam conta do mesmo jeito que era antes, né? Então, a gente fez várias formações, inclusive quem tiver interesse numa outra formação que eu fiz sobre primeiros socorros psicológicos, está no YouTube, né, pelo IFPR, foi junto com essa minha colega, a gente fez um roleplay, quem tiver interesse em aprofundar sobre isso está lá disponível. Então, foi assim. E agora que nós já estamos trabalhando, né, de volta, desde o início do ano, com um calendário diferente, mas desde o início do ano, tem isso, assim, de estar junto com os coordenadores, de fazer uma rede mesmo, pulverizar esse olhar e trabalhar em rede dentro do campus, né? Então, tem a pedagoga, tem a enfermeira, eu tenho feito, eu trabalho na clínica também, né? Com cognitivo comportamental para ansiedade, só com transtornos de ansiedade. Eu tenho um trabalho de treino de habilidades sociais, eu acabei levando para dentro do IFE. Obrigada, Zenilda. Acabei levando para dentro do IFE essa estratégia de trabalho de grupo, porque, né, ali eu penso que também ajudaria os estudantes no sentido de que eu não consigo mais encaminhar ninguém para a rede está inchada, então dentro da comunidade quais são os recursos que a gente tem para lidar com essa questão, e já que eu estou ali, então eu ofereço esses grupos, daí tem a coordenação de massoterapia, que também oferece atendimento para a própria comunidade, o pessoal de enfermagem, que oferece atendimento também. Então, a gente tem organizado os recursos da própria comunidade para não depender tanto da rede, né? Mas, claro, tem encaminhamento para conselho tutelar, para a saúde, para a segurança, continua acontecendo. Não sei se eu respondi muito. Sim, respondeu, e eu acho que é esse trabalho mais comunitário, né, que a gente tem que fazer, e de apoio em rede, que é muito importante, né, acho que é essa construção. Marilda, acho que chegamos quase no nosso teto, né? Isso mesmo, Adriane, acho que foram reflexões muito importantes trazidas aqui, acho que a experiência da Camila aí, na atuação dela também nos ajuda muito a pensar sobre a nossa própria atuação. Nosso tempo está acabando aqui, de fato. Eu também gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, que participaram, e em especial a Camila, né, por disponibilizar o tempinho aí das férias dela e estar aqui conosco, e dizer que foi muito bom, Camila. Acho que a sua visão aí nos ajuda muito a pensar na nossa própria atuação e que outras iniciativas nós podemos também incentivar aqui na nossa universidade. Obrigada, gente. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite. Que eu lá, psicóloga, assessão pedagógica do Campus Curitiba, fui encontrada. Mas a gente conhece a professora Liz, a gente teve um contato, acho que não sei se eu te falei isso com a professora Liz. Foi aí de onde tudo começou, só para você saber. Que bom, eu fiz um trabalho por 2 anos com ela durante a pandemia, trabalho voluntário com o Convida, né, que é ali da UFPR, que legal.
Obrigada pelo convite. Fiquem super à vontade. Adorei estar aqui com vocês. Podem me chamar sempre que precisarem, viu? Tá ótimo. A gente brinca, né? Assim, a gente representa uma comunidade, né? Quando a gente fala Unicamp, eu acho que cada vez mais a gente está construindo uma rede de colaboradores, né? Então, todos nós trabalhamos com assistência, com estudante, né? E cada vez esse apoio também tem que ser mútuo. Então, a gente cada vez mais, né, Marilda, quer trazer as pessoas para contribuir conosco, para que a gente possa, eu falo, não precisamos reinventar a roda, estamos todos sofrendo das mesmas pressões sociais, os desafios institucionais são muito parecidos, cada um tem sua especificidade, mas juntos, eu sempre falo que juntos somos mais fortes, né? Então, acho que isso, para todos nós aqui, que estamos na mesma comunidade, isso é muito importante. Tá bom? Então, queria agradecer o convite de quem... Convite, ó. A Marilda por ter feito o convite, porque eu lembro que a Marilda me falou, olha, eu vi uma coisa, acho que ela viu no YouTube, né? Eu vi, a professora Liz mandou, eu falei, não, chama, que eu acho que é muito importante cada vez, né, que a gente se depara com um trabalho novo, trazer para conversar, para inspirar e para instruir, né, o papel aqui é instruir, né, que cada um saia aqui sabendo, isso aqui eu posso fazer diferente da onde eu tô, como que eu posso fazer, e saia aqui mais revigorado, tá bom? Marilda faz o nosso encerramento, queria agradecer todos que estão por aqui, que aí eu já me encerro por aqui. Pessoal, boa semana para vocês, bons estudos, acompanhe a nossa programação e nos vemos então nas próximas atividades. Tchauzinho, tchau Camila. Tchau, pessoal, um beijo.